Boa noite! Estamos começando mais uma edição de Geopolítica, programa da TV 247, voltado para as questões mundiais, as grandes questões do nosso planeta, a política internacional, né, as relações políticas e econômicas no âmbito global. Nesta edição de hoje, vamos fazer um esforço para transcender a nossa dinâmica do dia a dia, das questões imediatas do nosso cotidiano, né, e abordar a situação que a humanidade vive, que o planeta vive, numa escala mais ampla. Vamos falar da questão ambiental, da questão climática, do aquecimento global. Eu sei que é um pouco difícil para nós que estamos enfrentando, né, aqui no Brasil um processo de destruição econômica e social, né, tão violentos nesses últimos anos, né? Muitos de nós, no nosso próprio plano da vida individual, estamos batalhando tão duro para chegar ao dia seguinte, para conseguir simplesmente sobreviver, né? De repente parar e abrir o nosso horizonte e tentar enxergar a nossa realidade nessa escala mais ampla. Nós que nem mesmo no micro, né, muitas vezes estamos conseguindo dar conta do recado. Porém, isso é necessário, né, enquanto nós vivemos aqui no Brasil, né, essa dinâmica terrível do golpe, do retrocesso social. O planeta continua se aquecendo, os oceanos continuam sendo destruídos pela poluição, pelos milhões de toneladas de lixo que são despejados todos os dias, né, nos nossos mares, né, a poluição do ar, enfim, né, problemas de grande escala, né, que ameaçam no longo prazo a sobrevivência do planeta. Para falar desse assunto, trouxemos aqui um dos grandes especialistas brasileiros no tema, professor Dr. Luiz Marques, historiador, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que acaba de publicar um importante livro sobre o assunto chamado Capitalismo e Colapso Ambiental. Boa noite, professor Luiz Marques. Boa noite, Pablo. Temos aqui Pablo Nasser, meu colega, jornalista aqui da TV 247. Vai participar também aqui do nosso diálogo, né, dessa entrevista. Avisar a vocês, esse programa que está sendo transmitido ao vivo, com acesso pelo YouTube e pelo Facebook, está aberto. Não apenas está aberto, mas convida a vocês a participarem, enviarem suas perguntas, seus comentários, que na medida do possível vamos incorporar aqui, né, ao nosso bate-papo e encaminhar ao nosso entrevistado. Professor Luiz Marques, bem-vindo aqui ao nosso programa. Né? Muito obrigado. Começar, né, jogando aí uma pergunta, né? O seu livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, remete a uma questão que tem sido abordada já há vários anos por vários autores, sobretudo os autores mais à esquerda, autores marxistas, sobretudo aqueles ligados à corrente ecossocialista, que parte de uma constatação, né, fundamental, estrutural em relação ao mundo em que vivemos, né, que é a seguinte: né, nós vivemos num mundo, um sistema capitalista que funciona por uma lógica de expansão constante, incessante, infinita da produção, da geração de mercadorias, da geração de riquezas, né? Um processo produtivo que vai encontrar a sua base, a sua fonte, em última instância, na natureza, nos recursos do planeta que também absorve os dejetos, né, a poluição, os resíduos, né, gerados por esse próprio processo. Né? Isso é um processo infinito, o que o capitalismo se propõe. Se propõe a crescer sempre, se expandir sempre, gerando cada vez mais lucro, né, acumulando, servindo a um processo incessante de acumulação de capital.
No entanto, o nosso planeta não é infinito, ele tem limites, né? Limites nos recursos que ele pode nos proporcionar e limites nos resíduos que ele é capaz de absorver, né? Por outro lado, né, a gente observa, né, numa série de iniciativas políticas, diplomáticas e no próprio discurso empresarial, acadêmico, governamental, né, a presença de uma ideia de que é possível combinar as duas coisas, continuar se expandindo infinitamente de uma forma sustentável, né? Carro elétrico, política de créditos de carbono, né? Uma série de ideias, né, que estão aí na praça e que apontam para uma visão otimista. Podemos conciliar a lógica do capitalismo com a lógica da natureza. Professor, como o senhor se coloca diante desse tema? O senhor acredita que é possível se encontrar uma solução sem mudanças estruturais, né, na lógica de funcionamento da economia do planeta? Né? Ou será que estamos condenados a uma catástrofe global? Bom, a questão me parece muito clara. Na trajetória em que nós nos encontramos, há consenso científico de que nós vamos ultrapassar, na primeira metade do século XXI, um aquecimento global de 2 graus centígrados Celsius em relação ao período pré-industrial. Isso significa uma alteração sistêmica em todo o modo de funcionamento do sistema Terra. E essa modificação é uma modificação que vai trazer impactos muito adversos em todos os sentidos. Não apenas a questão climática, a questão da temperatura, mas a questão das secas, ou seja, toda a mudança no ciclo hidrológico do planeta. Questões que vão estar muito fortemente relacionadas também à acidificação do oceano, porque os oceanos absorvem o CO2 que nós emitimos. Concentrações cada vez maiores de gases de efeito estufa, entre os quais o CO2, mas também o metano e outros gases, que vão levar ao quê? Por efeito daquilo que nós chamamos de amplificação do Ártico, a um derretimento cada vez maior, mais rápido, de todos os pergelissolos. Você tem uma ideia, no hemisfério norte, 34% das terras do hemisfério norte são pergelissolos. Pergelissolos são solos que não se descongelam nunca e que contêm grandes quantidades de metano. Além desses solos, vocês têm o leito marinho no Ártico. Grande parte dele é muito raso. Ele está recoberto por um tampão de gelo. À medida que esse gelo está exposto à radiação solar, à medida que esse gelo, ele não estava exposto, porque havia gelo antes. Agora, como o gelo está diminuindo cada vez mais, ele está sendo exposto a essa radiação solar. Essa radiação solar vai fazer com que esse leito marítimo, sobretudo da Sibéria Oriental, onde é muito, muito raso, promova um degelo, um derretimento, e ali existem quantidades enormes de metano. Ora, o metano tem um potencial de aquecimento global muito maior que o CO2. Embora ele permaneça menos tempo na atmosfera, o potencial dele é explosivamente maior. Isso vai levar, portanto, ao quê? A alças de retroalimentação do aquecimento. Então, por isso que eles estão tentando falar o quê? Bom, vamos tentar manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, aquecimento médio global das temperaturas terrestres e oceânicas combinadas em relação ao período pré-industrial, porque fala 2 graus centígrados, parece que não é muito, mas 2 graus centígrados no aquecimento global médio do planeta é muito. Corresponde a 3, 4 graus ou muito mais ainda em algumas regiões do planeta, sobretudo nas regiões terrestres, porque o mar ele aquece, o oceano aquece muito mais lentamente. Então ele tem um efeito inercial nesse aquecimento. Então, se nós ultrapassarmos, como estamos em trajetória de ultrapassagem desses 2 graus centígrados, nós estamos evidentemente criando uma situação que é irreversível. Com impacto, eu não disse isso ainda, mas ele é fundamental, um impacto na agricultura. Quer dizer, nós estamos num processo de aumento da população
que, embora esteja se desacelerando esse aumento, mas ele ainda está aumentando, nós vamos ainda aumentar a população até o final do século XXI. Nós sabemos que por volta de 2050 nós vamos estar com algo por volta de 9 bilhões e 800 milhões, 9 bilhões e 600 milhões, em suma, as projeções são dessa ordem. Nós estamos agora com 7,5 bilhões. Nós vamos ter, portanto, alguma coisa com um pouco mais de 2 bilhões a mais do que já temos aqui. Portanto, uma necessidade premente de uma agricultura que seja uma agricultura capaz de alimentar. Nesse quadro, a ideia de a transferência das dietas globais, sobretudo da China, mas não só da China, do Brasil também, em direção a um carnivorismo cada vez maior, a carne ela é muito mais impactante sobre os solos, sobre o consumo de água, etc., do que os vegetais. E, portanto, nós estamos nos preparando para uma tempestade perfeita, na qual cada vez mais os mecanismos autônomos da natureza vão tomar o controle das dinâmicas e as nossas capacidades de reagir a ele vão ser cada vez menores. Ainda temos o controle disso, mas cada dia que passa, o nosso controle vai diminuir. Dentro desse contexto, evidentemente, um sistema, como você estava dizendo, que é imperativamente expansivo, só joga mais fogo, mais lenha na fornalha do aquecimento global. Então, a situação é uma situação extremamente preocupante, para dizer o menos. Professor, e no seu livro o senhor aponta uma via alternativa, né? Quer dizer, o que deveria ser feito para se evitar ou minimizar, né, essa tragédia anunciada, né, a qual o senhor está se referindo, e que não é só o senhor, isso é apresentado por grande parte da comunidade científica. Qual seria uma via alternativa? Veja bem, uma coisa é você imaginar uma via alternativa, isso é fácil imaginar. Outra coisa é você viabilizar ela politicamente. Aí as coisas ficam bem mais difíceis. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma formulação teórica da questão, é evidente que nós temos que nós temos que caminhar muito rapidamente para alguns elementos. Primeiro, nós temos que abandonar a nossa civilização termofóssil, ou seja, a civilização baseada na queima de combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás. Esses combustíveis, eles têm uma grande eficiência, uma grande versatilidade, uma grande capacidade, são relativamente baratos, são fáceis de armazenar, são fáceis de transportar, eles são ideais e, efetivamente, foram graças a eles que nós passamos de uma civilização pré-industrial para uma civilização industrial. Então, nós estamos muito fortemente ancorados nesses combustíveis fósseis, nós vamos ter que sair deles. E sair deles a toque de caixa, numa economia de guerra. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, para que isso seja possível, é necessário admitir que os nossos padrões, as nossas expectativas de consumo devem diminuir. Quer dizer, é evidente que existem grandes potenciais na energia eólica, na energia solar, na energia térmica, geotérmica, mas somado todos esses potenciais, nós não vamos ter o mesmo tipo de performance, o mesmo tipo de desempenho que era garantido pelos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, repito, que nós temos que abandonar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que mudar a nossa dieta. Nós temos que partir para uma dieta que seja uma dieta baseada muito mais fortemente em vegetais do que em proteínas animais. Em terceiro lugar, e é a questão mais, talvez, crucial, é a questão do controle político dos investimentos estratégicos. Não é o investimento do homem da quitanda. Esse aí não é problema. Agora, a sociedade detém a sociedade. Isso juridicamente está nas mãos das grandes corporações. Mas vamos pensar, a sociedade detém um conjunto de recursos que ela investe. Quem deve decidir aonde esses recursos devem ser investidos e, sobretudo, quem deve decidir onde esses recursos não devem ser investidos é uma questão política. Então, enquanto nós não enquadrarmos o poder decisório de investir em certos setores e, sobretudo, não investir em outros setores, como no caso, por exemplo, dos combustíveis fósseis, nós vamos estar nas mãos das corporações. Ora, se você pegar as 20 corporações mais importantes do planeta, 9 delas ou são petroleiras ou são umbilicalmente ligadas às petroleiras. E, portanto,
a questão muito fortemente se coloca é a seguinte, quer dizer, como é que nós vamos viabilizar politicamente uma situação em que a sociedade decidirá globalmente aonde ela vai colocar os seus recursos financeiros. Isso é uma questão política, uma questão que passa pela governança global, passa, portanto, pelo abandono da ideia estreita de nacionalismo. Não é porque o Brasil detém a floresta amazônica que ele pode se dar o direito de destruí-la. Não é porque o Canadá detém enormes reservas de petróleo, de areias bituminosas, que ela pode se dar o direito de explorá-la. Agora, são recursos que os países não querem renunciar, aos quais eles não querem renunciar. Por quê? Porque dentro do paradigma nacional é normal que eles não queiram renunciar. Então, nós temos que pensar num outro paradigma de governança. Esse paradigma é global. Evidentemente, tudo isso é muito fácil de falar. O problema é como é que você formula isso politicamente. Por isso que a minha percepção da situação é uma percepção muito, muito negativa, muito pessimista, porque eu não vejo como a sociedade esteja se articulando no sentido de caminhar para esse tipo de mudança de paradigma. Professor, esses encontros globais, né, agora já não é tão recente assim, mas também não é tão distante, em 2015 houve a Conferência de Paris, onde governos do mundo inteiro chegaram ali a um compromisso para a redução das emissões de CO2. Né? Uhum. É bastante interessante que depois dessa reunião de Paris, um certo pessimismo que havia em relação ao tema meio que se dissipou, e o assunto desapareceu da mídia, parece que desapareceu do debate público, não apenas no Brasil, mas em termos globais. Né? Nos Estados Unidos foi eleito um presidente que chega ao ponto de dizer abertamente que não acredita em aquecimento global, que colocou como prioridade no seu programa, né, produzir o máximo possível de petróleo, de carvão, do que quer que seja, ignorando completamente as questões todas que o senhor mencionou. Né? Agora, como é que o senhor avalia esses acordos, né? Como esse acordo de Paris? Aparentemente está tudo bem, os governos fizeram ali um compromisso, todos vão reduzir as emissões de CO2, fica essa incógnita dos Estados Unidos, mas também o Trump não vai durar para sempre. Né? Na sua opinião, né, a gente está se enganando, né? Estamos nos iludindo enquanto um monstro está crescendo, ou o senhor acredita que essas medidas podem levar a algum resultado efetivo? Veja, os próprios signatários do acordo, os próprios cientistas que de alguma maneira estão de posse dos dados, etc., dizem unanimemente o seguinte: bom, se o acordo de Paris, se as contribuições nacionalmente determinadas, como elas são chamadas, ou seja, voluntárias de cada nação, se todas essas intenções, todas essas promessas forem cumpridas, melhor dizendo, fossem cumpridas, elas representariam apenas a redução de 1/3 do montante de gases de efeito estufa necessários para que nós não ultrapassássemos 2 graus centígrados em relação ao período pré-industrial. Apenas 1/3. Se elas fossem cumpridas com a saída dos Estados Unidos, evidentemente essas promessas já começam a sofrer. Os Estados Unidos é o segundo país maior emissor de gás de efeito estufa do planeta, depois da China. Portanto, já com a defecção dos Estados Unidos, essas metas caem por terra. Mas se você pegar o caso do Brasil, o Brasil é o 7º maior emissor do mundo. Ora, as promessas feitas pelo Brasil em 2015 não estão sendo nem cogitadas. Não se deu nem o primeiro passo para tirá-las do papel. Uma delas, por exemplo, seria reflorestar com espécies nativas 120 mil quilômetros quadrados de florestas que foram desmatadas. Isso é alguma coisa que não tem a mais remota chance de ocorrer dentro do quadro político atual, onde os ruralistas detêm o poder de uma maneira extraordinariamente importante, e não há nenhum estudo de viabilidade, nem financeira, nem tecnológica, aonde que vão ser plantadas essas árvores, quais são as espécies, são em terras nacionais, são nas terras que foram degradadas das reservas indígenas.
Isso tudo apareceu bonito na fotografia. O Brasil fez aquela declaração, vamos restaurar 120 km² de floresta, vamos diminuir em 37% as nossas emissões em relação a 2005. Só aumentar o CEG, que é aquele sistema de emissões de gás de efeito estufa, que controla, mostra claramente que houve um aumento de 8,9% em 2017 em relação a 2016. Quer dizer, não é nem que diminuiu. O Brasil conseguiu a proeza de ter o seu PIB diminuído e, ao mesmo tempo, ter aumentado as suas emissões, né? Em grande parte. Por quê? Porque ele está fortemente desmatando e, em segundo lugar, porque ele está recorrendo cada vez mais a termoelétricas em relação às hidrelétricas. E por que ele está recorrendo às termoelétricas? E aí a gente entra num outro problema, que é o problema que os reservatórios estão baixando. De alguma maneira, o potencial hidrelétrico do Brasil mais fácil já foi esgotado. Nós teríamos que adentrar na toda a região amazônica com impactos muito grandes. E com as grandes secas, no caso nosso específico, aqui de São Paulo, que é o sistema Cantareira, está em claro processo de diminuição. Nós estamos hoje com 40%. Isso tem uma forte interferência na confiabilidade desses reservatórios. E, portanto, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, passou-se paulatinamente, até não tão paulatinamente, de forma relativamente brusca, para as termoelétricas. E as termoelétricas são fortemente emissoras, porque elas são baseadas em queima de gás ou de diesel. Então, o Brasil está num processo em que ele prometeu alguma coisa lá, muito bonita, em Paris, em 2015, e está fazendo exatamente o contrário. Então, o Trump saiu batendo a porta, o Brasil não saiu batendo a porta, mas é como se ele tivesse saído, né? Continua fazendo as suas retóricas, etc. Estão até querendo hospedar a próxima COP, a próxima reunião diplomática, mas na última reunião que houve, acho que foi em Bonn, né? O Brasil ganhou o prêmio Fóssil, que é dado pelas ONGs por aquele país que mais emitiu, que mais traiu, vamos dizer assim, as suas promessas. Então, é uma situação terrível. Muita gente, são 1.500 pessoas aqui assistindo ao vivo. O pessoal que está no Facebook, vem para o YouTube, por favor. Queria dar boa noite aqui especial para a Dora Costa, Deise Ribeiro, Antônio Salles, Silvano, João, Vera Lúcia, Bárbara, a Marli. Chegaram 2 perguntas aqui bem interessantes. Uma do Caetano Dantas. A saída dentro do capitalismo? E aí eu queria lembrar, aí a Solo, ela comenta que a Terra está pequena para a humanidade. E aí eu lembro que amanhã, 1º de agosto, é o dia, vai dar exatamente a data, coincidentemente, da sobrecarga, né? Exatamente, Que é o dia que a humanidade consome todos os recursos do ano, né? E na década de 70 parece que essa data era 29 de dezembro. Isso, e agora a gente está em 1º de agosto. Então, a saída dentro do capitalismo... Olha, no capitalismo, tal como nós entendemos o capitalismo, não, eu não vejo saída. Né? Eu não vejo realmente saída. Agora, evidentemente, a palavra... Por quê, professor? Porque o capitalismo é um sistema expansivo, como você mesmo disse. O capitalismo é como uma bicicleta, né? Como dizem. Se ele parar, cai. Certo? Para que ele funcione, o mecanismo celular de funcionamento do capitalismo é o quê? Você investe para ter lucro. Esse lucro você vai, em parte, pôr no seu bolso, em parte você vai reincorporar no investimento para aumentar o seu negócio. Esse mecanismo, que aliás é um mecanismo hoje muito fortemente dependente do sistema financeiro, e o sistema financeiro só vai emprestar dinheiro para você se você tiver a expectativa de pagá-lo com juros e ainda ter um recurso, o seu próprio lucro. Portanto, ele está necessariamente... vamos dizer assim, ele é dependente necessariamente para o seu próprio funcionamento celular. Ele tem que aumentar, ele tem que crescer. Né? A reprodução ampliada do capital é a forma de funcionamento fundamental do capitalismo. Como você estava dizendo, isso foi fundamental ao longo dos séculos XIX e século XX. A partir de um certo momento, nós podemos dizer que esse momento seria exatamente por volta dos anos 70, 80, a capacidade de exploração de recursos do sistema econômico global, sobretudo por causa da globalização também, que ocorre fortemente a partir dos anos 70, 80, ela ultrapassa a capacidade, a biocapacidade do planeta. E basicamente, portanto, nós temos que ter uma situação na qual todo o crescimento econômico, se ele ocorrer, ele tem que ser pensado
única e exclusivamente em função da diminuição do impacto. Então não se trata de não crescer necessariamente e nem de crescer necessariamente. Se trata de pensar o seguinte, bom, se você fizer um forte investimento, por exemplo, em transportes públicos, você cresce a economia, não cresce? Muito bem, mas você diminui o impacto. Se você fizer um enorme investimento em saneamento básico, você cresce a economia, mas você diminui o impacto. Então, a questão não é crescer ou, não, ou decrescer. A questão é aonde nós vamos. A questão é onde nós vamos investir os nossos recursos, com o objetivo fundamental de o quê? De fornecer luz elétrica para as pessoas que não têm, porque assim elas param de queimar lenha, de oferecer serviços de saneamento básico e de água para que elas não tenham que jogar os seus resíduos nos córregos e nos rios e poluir, que elas tenham um sistema de mobilidade pública que seja um sistema de qualidade, portanto elas não precisem de carro. É isso vai fazer a economia crescer ou decrescer? Tanto faz. Não é esse o ponto. O ponto é que a partir desse tipo de investimento, você tem a possibilidade de atender a necessidades sociais e, ao mesmo tempo, você diminui o seu impacto. Então, aí é possível nós pensarmos. Agora, para que isso seja possível, o que é necessário? O que é imprescindível? É que a sociedade, democraticamente, tenha controle sobre os seus recursos estratégicos. Enquanto ela estiver na mão das grandes corporações, evidentemente, não é essa a ideia, não é essa a diretriz que uma corporação deve seguir. O que uma corporação faz, e a rede corporativa de forma geral faz, o que é? É minimizar os seus custos, mas minimizar os seus lucros. Isso desde Adão e Eva. Então, não há uma incompatibilidade absoluta entre a capacidade de decisão das corporações e a necessidade que essas decisões estejam nas mãos da sociedade através dos seus representantes políticos democraticamente eleitos, etc, etc. Então, resposta simples: no capitalismo, tal como ele é operado hoje, não vejo saída para isso. Agora, dizer o socialismo, não, o socialismo foi uma experiência do século XX. Você falou no ecossocialismo. O ecossocialismo é uma palavra que me parece muito mais palatável, mas nós não sabemos ainda exatamente o que significaria isso. Se ele corresponder a isso que eu estou descrevendo, o ecossocialismo seria muito bem-vindo. Né? Agora, por enquanto, são experiências que não foram testadas historicamente. E o que nós testamos historicamente foi o seguinte: o socialismo burocrático não deu certo, o capitalismo também não deu certo. E nós estamos agora numa situação que é uma situação de urgência, de verdadeira urgência. Porque quando eu falo em urgência, eu falo o seguinte: eu tenho 66 anos, se eu viver mais 20, eu vou ver isso. Não é uma coisa para os meus filhos e para os meus netos. É uma situação para as pessoas que estão vivendo aqui hoje, no planeta Terra agora, não é para gerações futuras. Então, isso é muito forte. Quer dizer, se você pensarem que há um aumento da temperatura média global de 3 graus até 2050, isso significa uma diminuição de até 50% na produtividade agrícola do planeta. E o Brasil é um país extremamente vulnerável em relação a isso. Porque, primeiro, é um país agrícola. Em segundo lugar, porque é um país tropical, onde as temperaturas médias já são elevadas. Portanto, a nossa margem de segurança é muito menor do que se você morasse na Sibéria. Tá certo? Então, nós estamos numa situação particularmente vulnerável no caso brasileiro. E parece que mais ainda, a Célia Rocha faz um comentário, né, e uma pergunta que é: o Brasil deixou de seguir as orientações, como foi dito. Ela pergunta, por causa do golpe? E aí a Lucivânia, direta já, ela faz uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: a mudança nas leis do uso do agrotóxico no Brasil e a restrição de uso de orgânicos pode acelerar esse processo de colapso ambiental, dadas as dimensões territoriais e produtivas do Brasil? Então, veja, pode acelerar e está acelerando. Eu acho que nós devemos pensar da seguinte maneira, quer dizer, são grandes problemas que nós podemos nomear mais ou menos em 4, 5 grandes dossiês. O primeiro é a questão das mudanças climáticas. A segunda é a questão hídrica, a questão dos recursos hídricos. A terceira é a diminuição muito rápida, catastrófica da biodiversidade do planeta. A quarta são os resíduos. Nós estamos aumentando os resíduos, o lixo, plástico, a poluição de todos os elementos, tanto da água, quanto do ar, quanto do solo. E o quinto elemento é exatamente o controle, a capacidade que as corporações têm de bloquear ou de retardar muito fortemente qualquer política tendente a
atacar esses problemas. Então, se você pegar esses 5 dossiês, você vê que esses 5 dossiês, eles são extremamente interferentes em relação aos outros, e eles são o quê? Eles se reforçam reciprocamente. Então, a questão do agrotóxico, ele entraria claramente, por exemplo, na questão da poluição. O impacto sobre a saúde é evidente. A Organização Mundial da Saúde está falando isso, a comunidade científica em peso está falando isso. 30%, há um estudo muito bem feito por uma professora da USP, chamada Larissa Mies Bombardi, mostrando como a política de agrotóxicos no Brasil é muito mais permissiva que a política de agrotóxicos na Europa. Ela faz um estudo comparativo em relação a isso, muito bem feito, e que claramente estabelece, evidentemente, que nós estamos muito além dos limites que já são muito criticados na Europa. Não é que os limites da Europa sejam bons, mas pelo menos eles são, e tem mais, quer dizer, 30% dos nossos agrotóxicos são proibidos fora do Brasil. Nós estamos usando agrotóxicos que já foram claramente proibidos fora do Brasil. Então, a questão dos agrotóxicos, evidentemente, vai ter um impacto violentíssimo sobre a saúde pública. E outros que tais, porque ela vai, evidentemente, também poluir mais, diminuir a biodiversidade da água, etc. Tudo isso é uma bola de neve. Os agrotóxicos têm uma função muito importante na piora da situação dos ecossistemas, de forma geral, e da saúde humana, e da saúde das outras espécies. Professor, existe um discurso muito forte, presente em todas as áreas. Todos nós nos deparamos com esse discurso com uma frequência enorme, que fala que existe uma saída dentro do sistema sem precisar mudanças estruturais, sem mexer nesse poder das corporações que o senhor menciona, que é a chamada economia verde. Economia verde é: vamos reciclar o lixo, né? Vamos investir em energias renováveis, energia eólica, energia solar, né? Vamos substituir esses carros a explosão, né, movidos a derivados de petróleo, pelo carro elétrico, né? Já existem empresas, né, que estão prosperando, né, vendendo carros elétricos movidos por baterias, né? Então, quer dizer, não seria necessário essa revolução, mexer nas estruturas políticas, né? Basta gradualmente, pouco a pouco, né, ir tomando medidas tópicas e assim devagarinho, créditos de carbono, né? As empresas então vão ser estimuladas a usar, né, combustíveis mais sustentáveis, né, e receber um estímulo econômico por isso, até créditos que depois elas podem comercializar no mercado, na forma de papéis, aplicações financeiras, etc. Qual é a sua avaliação dessas políticas, que aliás já tem um certo tempo, né? Créditos de carbono tem pelo menos uns 15 anos que está aí na parada. Qual é a sua avaliação sobre esta abordagem, né, que parece ser uma abordagem diferente dessa que o senhor está defendendo e que defende no seu livro? Olha, no caso específico dos créditos de carbono, é uma história de fracasso completo. Então, os créditos de carbono, que eram negociados em bolsa, etc., hoje foram completamente perdendo seus valores. Foi uma história de fracasso financeiro, propriamente dito. Mas os outros elementos que você falou são, evidentemente, muito importantes. Né? Quer dizer, então, investimentos em economia, em energias renováveis e de baixo carbono, sobretudo eólicas e solares, são aquelas nas quais a tecnologia já está se amadurecendo mais, são fundamentais. A mudança de hábitos alimentares e de dietas alimentares em direção a proteínas mais vegetais, menos animais, fundamental. Todos esses elementos são positivos, todos eles devem ser muito fortemente encorajados, da mesma maneira que deve se encorajar que a pessoa não jogue papel no chão, que a pessoa não recicle o seu lixo, use menos água, tudo isso é fundamental. Agora, tudo isso é capaz de retardar esse processo, não é capaz de reverter o processo. Porque o processo ele é intrinsecamente um processo degradante. Quer dizer, qual é o lado mais amargo dessa história? O lado mais amargo dessa história é o seguinte: aquilo que a civilização fóssil nos permitiu, o que ela nos deu com uma mão, ela está tirando com a outra. Porque ela nos permitiu uma multiplicação gigantesca da nossa capacidade de produção e consumo de energia,
e não existe civilização sem isso, civilização de grande escala, sem isso, nessa população, etc. Por outro lado, agora, os efeitos disso são absolutamente, vamos dizer assim, catastróficos, ou tendencialmente catastróficos. Já são, hoje em dia, embrionariamente catastróficos. Portanto, nós temos, o que é o lado amargo disso? Nós temos que pensar o seguinte, e nós vamos ter que diminuir as nossas expectativas de consumo de energia. Mas isso não significa uma piora para a maioria da humanidade. Significa uma piora para os 15% mais ricos da humanidade. Porque os 70% a 75%, ou 75% a 80% da humanidade já está vivendo em níveis de subsistência. O que é preciso é transferir esses gigantescos excedentes que são consumidos por 15% a 20% da população para satisfazer necessidades que são, na verdade, as carências que são absolutamente fundamentais desses 80% da população do mundo. Como é que você faz isso? Só através de uma ruptura da relação de poder entre governantes e governados. E isso significa o quê? Significa, eu não sei como se faz isso, mas sem isso não é possível. Bom, o senhor é historiador, isso em história tem uma palavra. É uma chamada revolução. Revolução. Essa é uma palavra revolução. A palavra revolução, o século XX foi o século das grandes revoluções. Essas revoluções, nós devemos pensar de duas maneiras. Claro, elas redundaram em grandes fracassos. O caso da União Soviética é o caso emblemático. O caso da China é mais interessante. Claro, a China é uma ditadura, evidente. Não há que dourar a pílula. Mas, do ponto de vista da capacidade que a Revolução Chinesa teve de transformar a sociedade chinesa e transformá-la e guindá-la à posição de vanguarda, inclusive do ponto de vista das tecnologias verdes hoje, é indiscutível. Então, claro, a Revolução Chinesa, vamos dizer assim, ela deve ser considerada como fracassada em relação aos seus objetivos iniciais, mas, no fundo, ela foi capaz de transformar a civilização, a sociedade chinesa e colocá-la num patamar hoje, que é um patamar que ela jamais sonharia em ter se não tivesse havido a Revolução. Então, de um certo ponto de vista, a Revolução Chinesa é extremamente vitoriosa. Agora, elas estão, evidentemente, dentro de um paradigma que é um paradigma capitalista. Por exemplo, a questão da energia. Em 2015, a China fez um plano quinquenal, no que se refere à participação do carvão, que é o mais poluente dos combustíveis fósseis, no seu mix energético, de 64% para 58%. Quer dizer, em 2020, ela ainda vai ter, se ela cumprir o seu plano quinquenal, ela ainda vai ter 58% da sua energia fornecida pelo carvão. Isso é absolutamente suicida, sobretudo na escala em que a China opera, tá certo? Quer dizer, é uma escala gigantesca. A China e a Índia são responsáveis por mais de 50% do aumento do consumo do carvão no mundo nos últimos 10 anos, ou 20 anos. Então, é preciso que eles saiam do carvão. Como é que você sai do carvão? É muito difícil você sair do carvão, porque o carvão é uma energia barata, é uma energia disponível. Ela é muito fortemente, muito igualitariamente distribuída. Só a América Latina que não tem carvão. As outras regiões do planeta têm carvão em quantidade. A Europa tem, a China tem, a Mongólia tem carvão magnífico, de alta qualidade, a 200 quilômetros da China. Então, para você sair do carvão, significa o quê? Significa que você vai ter que sacrificar certas ambições de aumento do PIB. Ou seja, até agora nós viemos crescendo, nós vamos ter que decrescer. Você tem duas opções. Ou você vai decrescer na base do caos, porque você vai tentar crescer e não vai conseguir mais, ou você vai ter que remanejar a sua concepção de sociedade e fazer um decrescimento planificado, monitorado, administrado, mas não necessariamente decrescimento no sentido, como eu te disse, de aumento ou diminuição da atividade econômica, mas de decrescimento do impacto da atividade econômica sobre os ecossistemas. Para isso, você tem que, naturalmente, subordinar certas atividades a esse novo objetivo. Como que você vai fazer isso? Só se você fizer aquilo que no século XX se chamava revolução. Hoje eu não sei como chamar isso. Talvez seja revolução, mas a palavra importa pouco.
O que importa é a ideia de que você tem que ter uma capacidade decisória, uma capacidade de decisão que seja democrática e que não esteja nas mãos das corporações. Como é que você quer chamar isso? Depende do seu gosto. Né? Pode chamar revolução, pode chamar do que quiser. Assim. Dentro disso, mas com um recorte bem específico, o William de Luca, nosso companheiro aqui do 247, ele coloca que a criação extensiva de animais é a maior responsável pelo desflorestamento da Amazônia. Certamente. E é mais poluente que todos os meios de transporte somados. Aí ele fala, incentivar o veganismo não seria uma saída para a destruição do meio ambiente? Absolutamente certo. Eu estou totalmente de acordo, 100% de acordo. Quer dizer, dentro dessa dieta carnívora, nós não temos chance alguma de sair dessa enrascada. Né? Então, que nós... uma dieta, vamos dizer, radicalmente falando, 100% uma dieta totalmente vegana, seria ideal. Evidentemente que muitas pessoas, eu, por exemplo, praticamente aboli a carne do meu cardápio, mas ainda como ovo, por exemplo. Então eu não sou um vegano. Sim. Mas o ideal seria que eu fosse um vegano. Só que é difícil, eu não consigo. As pessoas têm grandes dificuldades em relação a isso. Mas é preciso que, idealmente... vamos dizer, não idealmente, mas na prática, que nós diminuamos tanto quanto for possível para cada um de nós o intake, a ingestão de proteínas animais. Isso veja, são 3 grandes problemas. Em primeiro lugar, é o problema dos direitos dos animais. Né? Nós estamos numa situação em que nós estamos infligindo sofrimentos a rebanhos gigantescos que são completamente contrárias a qualquer noção de ética possível imaginar. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele tem um impacto ambiental gigantesco. Exatamente aquilo que o colega aí estava falando, que exatamente 80% do desmatamento da Amazônia se deve à expansão da fronteira pecuária, não da fronteira agrícola. E o Brasil consome 80% da carne da Amazônia. Só exporta 20%, contrariamente à soja. Então, nós somos os responsáveis, não podemos colocar a culpa nos chineses, etc, etc. Então, questão ambiental. Primeiro, questão direitos animais. Segunda, questão ambiental. E a terceira é uma questão da própria saúde. Hoje, a Organização Mundial da Saúde declara que existem evidências suficientes de que a ingestão de carne processada, quer dizer, frios, linguiça, etc, etc, é cancerígena. E existe uma evidência limitada, não suficiente, mas limitada, de que a carne vermelha é cancerígena. Sobretudo ingerida nos níveis que nós estamos ingerindo hoje. Todo mundo come um bife por dia, quem tem recursos para se pagar isso, come. Então, isso nós estamos consumindo num nível que é claramente prejudicial à saúde humana. Então, nos três níveis, tá certo? Direitos animais, ambiental e a questão da saúde humana, a carne não é negócio para nós. Certo? A carne não é... Diminuir ao máximo possível, abolir seria ideal. Eu sei que isso aí é excessivamente utópico para a quantidade, existe uma questão muito forte, muito difícil a pessoa mudar os seus hábitos alimentares, mas eu acho que o ideal seria isso. E pensando nas novas gerações é possível, né? Exatamente. Quem não teve tanto contato, porque é altamente cultural pra gente. Né? Exatamente. Agora, professor, eu queria voltar num ponto que o senhor mencionou no início dessa entrevista, que é a questão da política. Né? Quer dizer, o senhor colocou muito bem, quer dizer, existe um modelo, esse modelo que está nos levando à catástrofe planetária. Nesse modelo, 15% da humanidade é privilegiada, né? Vive com bastante conforto, tendo um acesso aí enorme, privilegiado aos recursos do planeta, e 85% que não chegaram a comer carne todos os dias, que não têm baixos padrões de consumo, que consomem pouca energia. Esses 15% vai ser muito difícil convencê-los a diminuir, né? Pode crer. Abrir mão de sequer uma parte, não de tudo, mas de uma mínima parte do que eles consomem. Sem falar nas corporações, que tem essa lógica capitalista, seria absurdo querer que elas agissem de outra forma. Por outro lado, esses 85%, eles olham para esses 15% e dizem, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero ter o meu carro, eu quero comer carne né, todos os dias, eu quero, enfim, consumir os produtos que os privilegiados do planeta consomem. E vai ser muito difícil alguém dizer para eles
que isso não é mais possível. Isso já foi possível, mas não é mais, né? Então, nesse ponto, a gente chega, acho que, num impasse, né? De um lado, né, a necessidade de algum tipo de revolução, né? Uma revolução no sentido de transformação. Claro. Né? Vamos pensar a revolução no sentido mais amplo e mais profundo da palavra, né? Disso que nós estamos falando, uma mudança radical nos rumos da humanidade, de paradigmas, de modelo, né? De organização política e social para que isso seja viável, né? Por outro lado, para haver revolução, é preciso que hajam agentes dessa revolução, ou seja, é preciso que haja uma força social, né? Muito poderosa, muito ampla, capaz de superar os obstáculos que não são fáceis. Essas corporações, elas controlam os governos no mundo inteiro, né? Não é meia dúzia de empresas, é algo muito mais estrutural, né? Presente, onipresente, né? Então, como podemos sair desse impasse, professor? Será que nós estamos esperando, tem que acontecer uma catástrofe para que enfim, para que algo mude nas consciências? Só, desculpa, porque é exatamente a Rosane Raduan, estamos vendo isso aqui nos comentários, Igor Fuser. Essa dificuldade, o pessoal não... É difícil sair disso. Olha, eu poderia, vamos dizer assim, fazer um pouco o advogado do diabo e introduzir uma nota de otimismo, vamos dizer assim, nessa situação. Quer dizer, se você imaginar qual era o grau de consciência que se tinha desse problema 10 anos atrás... 10 anos atrás, se a televisão 247 existisse, ela não estaria se preocupando com isso, porque era uma preocupação ainda muito reduzida, muito circunscrita a um grupo de pessoas que eram cientistas, etc. Vamos dizer 20 anos atrás. De 20 anos para cá, de 92, vamos dizer assim, para cá, nós estamos falando, portanto, de 25, 26 anos, houve um aumento enorme da consciência ambiental, da consciência dos problemas que nós estamos enfrentando. Esse aumento da consciência não foi suficiente para deter o processo. Mas nós não podemos determinar qual é a dinâmica das tomadas de consciência. É possível que, de repente, haja uma multiplicação muito grande dessa consciência e que ela tome, vamos dizer assim, uma envergadura muito maior do que aquilo que nós suspeitamos hoje em 2018. As dinâmicas sociais são imprevisíveis. Você tem algumas condições de prever alguns fenômenos no âmbito da natureza, mas o comportamento social é um comportamento extremamente difícil. E nós estamos hoje claramente convencidos. Qualquer pessoa de bom senso entende que nós não somos capazes de prever o futuro, do ponto de vista histórico. Portanto, permanece uma pequena margem de esperança de que haja uma mutação, vamos dizer assim, na capacidade das sociedades de compreender o que está em jogo. E isso tem dinâmicas que são dinâmicas que não são lineares. Não é que é 1, depois 2, depois 3, depois 4. Elas têm processos que são processos não lineares. Né? E esses processos não lineares são, por vezes, de aumento exponencial dessa consciência. Ela pode levar, efetivamente, a uma mutação muito forte, vamos dizer assim, na capacidade de decisão das sociedades em relação a essas questões. Se isso não ocorrer, nós estamos fritos. Literalmente fritos, e estamos assados e grelhados. Se isso não ocorrer, nós estamos realmente... os mecanismos de mercado não vão nos conduzir a isso. Os mecanismos de indução por políticas econômicas dentro do esquema atual não vão nos conduzir a uma mudança suficiente para isso. Então é preciso que a sociedade, a partir de um certo momento, e esse momento tem que ser amanhã, tem que ser em prazos extremamente breves, e que ela reconsidere completamente essas questões. Claro, você tem toda a razão. Eu não posso falar para pessoas, escuta, eu já tenho um carro, é melhor que você não tenha, tá? Porque eu já tenho, tem carro demais no mundo. Claro que não. A questão é que nós temos que agora pensar num sistema de transporte que seja completamente punitivo do carro. De tal maneira que quem tem carro não queira mais tê-lo. E aí você vai fortemente beneficiar um sistema de transporte coletivo. Para te dar um exemplo, por exemplo. Então, não adianta falar o seguinte, bom, o que eu já tenho está ótimo, tá? O que é nosso,
o que é seu é nosso e o que é meu mesmo. Né? Mas a indústria automobilística vai dizer, não, fica tranquilo, nós vamos chegar aí com carro elétrico. Mas o carro elétrico é muito importante. Não há dúvida nenhuma, o carro elétrico é muito importante. Mas veja, o carro elétrico supõe uma demanda de novos materiais. Estou te falando, por exemplo, do lítio, estou falando do cobalto, por exemplo, que na escala atual ainda é razoável. 50% do cobalto está na República Democrática do Congo. Existe cobalto fora em outros pontos da crosta terrestre? Existe. Mas para que nós possamos transferir o estoque de carros de combustão para o estoque de carros elétrico num espaço de 20 anos, seria necessário um aumento exponencial da demanda por cobalto e por lítio, por exemplo, por causa das baterias. Isso teria um enorme... Então, a ideia de que o carro, se nós sairmos do carro de combustão e partirmos para o carro elétrico, está tudo resolvido, é completamente falaciosa, não é verdade. Quer dizer, mesma coisa sair das usinas termoelétricas para passar para as eólicas. Para você passar para as eólicas no nível de consumo e de produção de energia que nós temos hoje, você precisaria uma demanda de alumínio, de aço, de concreto armado, etc, etc, que é... Os cálculos que foram feitos por uma fulana lá na França, significa 10 vezes mais demanda de material do que as usinas termoelétricas que já estão instaladas. Então, a transição energética, a transição da mobilidade, etc, etc, supõe o quê? Supõe uma atrofia, pelo menos momentânea, pelo menos provisória, das nossas expectativas de consumo. Olha, o problema é que as pessoas não querem. Se você se candidatar a prefeito ou vereador dizendo temos que consumir menos, eu não sei quem vota em você. Certo? É um suicídio político. É lógico, é lógico. Aqui, pessoal, elogiando demais. Queria mandar um abraço ao Antônio Carlos, parabéns aos 47. E TV Martelo, News, boa noite. Obrigado por essa importante exposição lá de Minas Gerais. O pessoal está bastante feliz. E aqui uma pergunta também específica da Marli Alheiros. Poderíamos ter alguma catástrofe com relação ao derretimento de gelo? Sim, não é que nós podemos ter. Nós estamos tendo, por causa exatamente do processo de amplificação do aquecimento no Ártico. É um processo que talvez não seja o caso aqui de me deter sobre isso, porque é uma coisa que tem um lado técnico, mas basicamente é o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. Bom, o Ártico é uma superfície gelada, que ele aumenta durante o inverno, diminui um pouco durante o verão, mas em suma essa era uma mudança que não era muito grande. Agora ele está diminuindo fortemente durante o verão. O que acontece quando você diminui? Significa que partes muito importantes do oceano, que antes estavam cobertas de gelo, agora não estão mais. Mas o gelo, o que ele é? Ele é branco e, portanto, ele reflete a luz. E, portanto, ele joga para fora do sistema Terra a radiação solar. Quando você diminui a área do gelo, você substitui a área branca por área escura. Ora, a área escura ela absorve. Então você tem um círculo vicioso. Quanto mais degelo ocorre, mais você absorve energia, que essa maior energia vai derreter mais gelo, que por sua vez, etc, etc. Entendeu? Então você tem mecanismos, é o que nós chamamos de alças de retroalimentação. São bolas de neve, né? Aliás, não é de pente de neve agora, sim. Daqui a pouco não será mais. Entendeu? São mecanismos de círculos viciosos. Esses mecanismos estão levando a que nós tenhamos uma expectativa de um Ártico veranil sem gelo cada vez mais cedo. Então, o IPCC falava, no começo do IPCC, o painel internacional sobre mudanças climáticas, falava, ele já fez 5 relatórios, no começo falava, não, isso não tem expectativa de ocorrer no século XX, no século XXI. Depois, em 2070, agora estão falando em 2040, mas existem um estudioso em Cambridge, chamado Peter Warehams, que está falando, olha, isso aqui é para os próximos anos. Né? Isso é para os próximos, no próximo decênio. Então, esses mecanismos são mecanismos, isso no Ártico. Agora, o Ártico não tem grande problema do ponto de vista da elevação do nível do mar, porque o gelo já está no mar. O problema é a Groenlândia e a Antártica. Aí a quantidade de gelo é muitíssimo maior e a Groenlândia está sofrendo processos extraordinariamente acelerados de perda de gelo. E isso está levando a aumentar o nível global do mar, agora em 3,4 milímetros por ano. 3,4 milímetros por ano parece pouco,
mas ele está num processo exponencial de aumento. Então nós estamos na situação, por exemplo, os estudos que foram feitos pelo CEMADEM aqui em São Paulo, no Brasil, mostram a situação que vai ocorrer na cidade de Santos já em 2050. Porque em certas regiões do planeta o mar sobe mais rápido que em outras, por causa de correntes marítimas, uma série de outros fenômenos. Então isso faz com que certas regiões sejam muito mais vulneráveis que outras. O caso, por exemplo, da Flórida, nos Estados Unidos, ela está condenada. O caso da cidade de Santos também. Recife, a praia de Boa Viagem já perdeu 20 metros. Né? Então nós estamos numa situação que é uma situação de perda. Se você levar em consideração o fato de que as usinas nucleares estão sempre à beira ou de rios ou do mar, mas sobretudo do mar, porque elas são necessariamente refrigeradas por água do mar, elas são extremamente vulneráveis. Quando elas foram pensadas 20, 30, 40 anos atrás, essa expectativa não existia. Hoje, é claro que as usinas nucleares elas estão vulnerabilizadas porque o aumento do nível do mar, ele é muito irregular, no sentido também que quando existem ressacas, quando existem fenômenos meteorológicos extremos, etc., o mar pode subir 10, 20 metros. Então, esses níveis de segurança que eram calculados antes eram baseados numa outra realidade, a realidade mudou. Então é como você ter uma ponte que você calculou qual era o peso de segurança dela, mas esse peso de repente aumenta cada vez mais. Então o teu cálculo não dá mais conta daquilo lá. Então a insegurança do sistema energético baseado em usinas nucleares é um dos pontos mais vulneráveis da questão do mar. Fora o fato de que, evidentemente, por caso do Brasil, 10 cidades do Brasil estão extremamente vulneráveis. O Brasil teve uma ocupação histórica que colocou a população fortemente à beira do mar, né? A questão colonial, histórica, etc. Quais são essas cidades, professor? Eu não tenho elas de cor, mas existem 14 cidades na América Latina, das quais 10 são brasileiras. Evidentemente, nós sabemos que Recife, Santos, Rio de Janeiro, Belém. Eu não tenho elas, se quiser eu posso te passar depois esses dados, mas foi feito um estudo mostrando quais eram as 159, alguma coisa do gênero, cidades com mais de 1 milhão de habitantes no mundo, que seriam as mais vulneráveis à elevação do nível do mar. Na linha do perigo. Linha do perigo. E a China, que mais tem, mas a América Latina tem 14, que aliás nem é tanto, mas no caso do Brasil, 10 dessas 14 são brasileiras. Perfeito. Professor, infelizmente a gente está chegando já no nosso horário. Eu queria pedir que o senhor encerrasse dizendo alguma coisa sobre o seu livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, alguma coisa sobre o livro e como que as pessoas podem adquirir esse livro, né, até para conhecer mais em profundidade aqueles que se interessarem, né, a pesquisa, a elaboração do professor Luiz Marques. Então, olha, esse livro foi publicado em 2015 e ele em 2016 esgotou, em 2016 teve uma segunda edição. Editora da Unicamp? Editora da Unicamp. Ele teve uma segunda edição em 2016 e eu acho que já deve estar esgotado. Vai sair uma terceira edição agora, muito atualizada, eu refiz muitos dados, etc., como da segunda em relação à primeira também. E agora em outubro, eu acredito. Eu tenho a impressão que no momento talvez não seja muito fácil adquiri-lo, porque eu acho que ele está, em vez de estar esgotado, ou talvez já esteja, não sei. Mas em outubro vai ter uma terceira edição. Bom sinal, né? Bom. Então, ficamos por aqui. Agradeço a participação do professor Luiz Marques, historiador, docente da Unicamp, também do meu colega jornalista Pablo Nasser. Agradeço a atenção de vocês, a participação. Ficamos por aqui e na semana que vem, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente na TV 247 com mais uma edição do programa Geopolítica. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Penso que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real,
um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos, e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada uma e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.